Um outro tipo de enfermidade também bem frequente nos bezerros são as enfermidades relacionadas a problemas do trato respiratório. Então, as doenças respiratórias dos bovinos são extremamente comuns nas diversas categorias animais, dentre os bezerros, especialmente animais que apresentam outras enfermidades. Precisamos ressaltar também a relação entre ocorrência de diarreia e de pneumonia, que muitas vezes acontecem nos mesmos animais de forma subsequente. Animais com diarreias têm maior predisposição a ocorrências de pneumonia, por diversos fatores que iremos destacar. Além disso, existem outras características do trato respiratório dos bovinos que favorecem a ocorrência de pneumonias e de doenças do trato respiratório superior. Dentro dessas características, podemos ressaltar o fato das vias aéreas dos bovinos ser estreita, o que favorece a colonização por patógenos em caso de distúrbios. Um outro ponto também é a rigidez da caixa torácica, o que vai favorecer a ocorrência de algumas enfermidades. Existem outros pontos relacionados principalmente aos pulmões, onde a compartimentalização desse pulmão vai favorecer a ocorrência de algumas enfermidades e o fato de não existir ventilação colateral no pulmão dos bovinos. Ou seja, o que entra nos alvéolos não passa para os demais alvéolos, como ocorre em algumas espécies. Isso nos bovinos não ocorre. Isso vai fazer com que o ar que chegue, juntamente com patógenos, especialmente vírus e bactérias, favoreça a proliferação desses patógenos nos alvéolos e levando a casos mais graves de pneumonia. Por isso, os bovinos possuem ainda alguns mecanismos de defesa contra as principais enfermidades do trato respiratório. Esses mecanismos de defesa, eles são alguns mecanismos físicos. Esses mecanismos físicos, eles estão relacionados com a conformação das células ao longo de todo o trato respiratório desse animal, fazendo com que essa função seja como um filtro para diminuir a entrada de partículas, sejam partículas como poeira ou outras secreções e partículas como patógenos, como bactérias e vírus especialmente. Existem ainda outros mecanismos de defesa, como mecanismos secretórios, e esses mecanismos secretórios serão responsáveis por lubrificar e umidificar todo o trato respiratório desse animal, permitindo uma maior movimentação de partículas e selecionando partículas de tamanho maiores que irão auxiliar nessa defesa dos animais. Um outro ponto importante também são os mecanismos de defesa celulares, especialmente algumas células de defesa que se encontram no pulmão irão favorecer e diminuir a ocorrência de pneumonias. Todos esses fatores, em conjunto, diminuem a incidência de doenças. De forma geral, a ocorrência dessas doenças será estabelecida pelo desequilíbrio entre os fatores predisponentes e os mecanismos de defesa desse animal, sendo que muitas vezes essas enfermidades ocorrerão por patógenos que são comensais do trato respiratório. Existem algumas bactérias, especialmente Pasteurella mutocida e Marremia hemolítica, que são bactérias comensais do trato respiratório, mas que em situações adversas, especialmente em infecções primárias causadas por vírus, podem predispor à ocorrência de pneumonias nesses animais. Por isso, precisamos diminuir os fatores predisponentes. Além desses fatores relacionados ao animal que já destacamos, existem outros fatores também relacionados ao ambiente. Esses fatores relacionados ao ambiente estão relacionados à higiene das instalações, pois quanto maior a quantidade de sujidades que tivermos nas instalações, maior a probabilidade de inspirar, especialmente poeiras em épocas muito secas do ano, e vai dificultar o processo de filtragem pelo trato respiratório. Um outro ponto extremamente importante de avaliarmos também, além da questão da higiene das instalações, está relacionado com a qualidade do ar dentro dessas instalações. Por isso, precisamos que os animais sejam mantidos em instalações abertas ou instalações que permitam a passagem de ar por dentro dessas instalações. Pois, caso contrário, nós teremos um acúmulo de gases, especialmente alguns gases como metano e principalmente os gases da amônia, que causam irritação no trato respiratório e aumentam a probabilidade de ocorrência dessas enfermidades.
Existem algumas avaliações que podem ser feitas com relação à concentração desses gases, sendo que o ideal é que as concentrações de amônia sejam inferiores a 15 ppm no ar atmosférico. Essas avaliações de ar, apesar de pouco frequentes, são extremamente importantes para garantir que o ar seja de qualidade e que não teremos altos fatores de risco associados a esse tipo de ambiente. Médico veterinário, está precisando acessar mais aulas como essa? Acesse agora a plataforma VET Profissional e se surpreenda!